do Arrascaeta, que participou de todos os gols da partida, né? Mesmo quando não deu assistência, fez 3 gols, mas também na construção da jogada ali com o Trauco, do gol ainda no primeiro tempo do Bruno Henrique. E, é claro, destaque também para o Gabigol, né? Dando assistência, marcando gols. Então, o Flamengo, numa partida de bastante intensidade, até o fim do jogo, o Flamengo tentando marcar gols e já estava com um resultado mais do que garantido já, goleada de 6-1. Então o Jorge Jesus tem essa estreia inesquecível e também a participação, o desempenho do uruguaio de Arrascaeta. Destaque também para o Rafinha, né? Estreia dele com a camisa do Flamengo, saiu aos 13 minutos do segundo tempo, saudado pelos torcedores, bastante aplaudido o Rafinha, e até naquela jogada, né? Dando balãozinho no início do primeiro tempo, dominando com a cabeça. Então foi um jogo de muitos gols para o Flamengo, de desempenho, mas também de jogadas plásticas bonitas, canetas do Everton Ribeiro, do próprio Rafinha, esse chapeuzinho aí do Rafinha, do Bruno Henrique também. Então daqui a pouco a gente vai repercutir tudo isso, a gente aqui na entrevista coletiva do Jorge Jesus e também a Carol Patati na Zona Mista entrevistando os jogadores do Flamengo, pessoal. Legal, o Ricardo Lai trazendo informações lá do Maracanã, e daqui a pouco ele volta também com a repercussão, a entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus, e ouvindo também os personagens dessa vitória, dessa goleada do Flamengo por 6-1, repito, né? O que a gente já vem dizendo aqui, com grande atuação do Arrascaeta, fazendo aquele chamado hat-trick, 3 gols na mesma partida, 2 do Gabigol e 1 do Bruno Henrique ali com colaboração, praticamente um gol contra do Tadeu, o goleiro do Goiás. Agora, amigos, Eugênio Leal, e você, amigo que nos acompanha aqui no Rodada Fox, me chamou a atenção a escalação do Flamengo, né? Os laterais hoje, o Rafinha, né, como titular, e o Trauco na lateral esquerda. O Rodinei acabou entrando depois, mas enfim, mas ali no meio de campo me chamou a atenção o William Arão de titular e o Cuéllar no banco de reservas, né? E o Bruno Henrique e o Gabigol na frente, aquela linha de 3 com o Diego, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Mas fico imaginando, né? Claro que ninguém vai falar disso e a gente tem que exaltar essa grande vitória do Flamengo, grande atuação não só do Arrascaeta, do time todo. Mas fosse um outro técnico, não vou nem falar no Abel Braga, qualquer outro técnico que entrasse com o Cuéllar no banco e o Arão de titular, já ganharia vaias antes do Flamengo entrar em campo. Porque venceu por 6-1, né? Mas pra mim o titular é o Cuéllar, ele tem muito mais recursos que o William Arão, tanto na marcação como até para servir os companheiros ali à frente. Ele sempre fez isso ao longo da carreira, faz isso muito bem, né? Pelo posicionamento dele, é por isso que não aparece tanto à frente na equipe pro Flamengo, mas em relação a jogador por jogador, pra mim, só daqui a pouquinho o Jorge Jesus para explicar, porque o Cuéllar para mim é muito mais jogador. Eu acho que vai ser uma constante ele alternar os atletas, né? O Jorge Jesus já disse que para ele o Arão é primeiro homem de meio campo, e então ele jogou com 2 primeiros contra o Atlético Paranaense, né? Com o Arão saindo um pouco mais. O Arão contra o Atlético teve a missão inicial de marcar o Bruno Guimarães no primeiro tempo, depois voltou a compor uma linha ali com o Cuéllar. Mas eu acho que ele vai alternar, ele vai entender cada jogo, qual é a dinâmica de cada adversário, com a leitura que faz, com a sua comissão técnica, como o adversário vai propor o jogo para o Flamengo, e aí vai fazer a escolha de um ou de outro. Hoje a opção foi pelo Arão. Pode ser que quarta-feira jogue o Cuéllar. A gente não sabe ainda, mas são jogadores que vão estar ali entrando e saindo do time. A mesma coisa nas laterais. Hoje ele veio com o Rafinha e com o Trauco. Contra o Atlético Paranaense jogaram de início o Rodinei e o René. Então é saber manejar o time, as peças que ele tem, para que tenha maior aproveitamento. Hoje era um jogo em que a gente sabia que o Goiás é tecnicamente inferior ao Flamengo, era provável uma vitória do Flamengo, então o Flamengo tinha necessidade de ser ainda mais ofensivo. Então ele solta os 3 meias, ele coloca o Arão, que é mais para sair para o jogo, como o primeiro homem de meio de campo, porque ele entendia que para enfrentar o Goiás era a melhor formação. Contra o Atlético Paranaense não foi assim. Então essa é a capacidade que se tem quando o elenco te dá alternativas. E a gente vai vendo, hoje ele acertou em cheio, na mosca, o Flamengo jogou demais, com a participação de todo mundo na recuperação de bola, que é o que a gente exige para escalar um time, como ele escalou hoje,
que é um time muito ofensivo, a começar pelos laterais, né? Rafinha e Trauco são jogadores mais, né? Que vão dar mais qualidade do meio para frente até. Passando pelo Arão como primeiro homem de meio campo, com os 3 meias, você tem que fazer com que todos participem da recomposição. E quando o Goiás veio para cima do Flamengo, nas raras vezes, o Flamengo se recompôs defensivamente e saiu em velocidade no contra-ataque. Foi o momento em que ele fez os 3 gols no finalzinho do primeiro tempo. A maior parte do jogo, o Flamengo não precisou marcar, porque o Flamengo atacava, estava presente no campo de ataque, chegou a ter 80% de posse de bola em uma passagem do primeiro tempo. Não tenho ainda os números finais do jogo, daqui a pouco posso trazer, mas não foi algo muito distante disso não. O Flamengo teve a bola praticamente o tempo todo. O Goiás assustou quando conseguiu fazer bolas lançadas nas costas da zaga. E no gol, e foi uma falha claríssima do Rodrigo Caio, estamos vendo aí nesse momento, né? Há uma indecisão entre ele e o Trauco para ver quem vai na bola. Ele acaba se perdendo um pouco na jogada e o Kaique aproveita muito bem. Agora, você disse, nesse jogo de hoje, o Arão foi titular e o Cuéllar reserva, e de repente na quarta-feira ele pode inverter. O Cuéllar pode ser o titular e o Arão reserva, ou até os dois, né, Eugênio? Como foi no primeiro jogo foi no primeiro jogo lá em Curitiba, né? Pode, porque ele pode repetir a estratégia de deixar alguém colado no Bruno Guimarães. Sendo que no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, ele tira o Cuéllar e coloca o Arão como primeiro homem. Aí tem a história, pode ter sido o cansaço, porque já vinha de Copa América e tal. É uma leitura que vai ser feita a cada momento, mas eu acho que... E ele elogiou o Arão ao final do jogo. Eu acho que na cabeça dele são jogadores que vão estar ali se alternando naquela função. Até porque o Arão tem uma vantagem, porque trabalhou com ele no período de Copa América, né? Esteve ali 20 dias construindo essa confiança, essa relação e entendendo o pensamento do Jorge Jesus. Então acho que ele sai na frente em função disso daí. E funcionou bem para o time. Tenho certeza que nenhum torcedor do Flamengo saiu hoje do Maracanã reclamando do Arão. Nem do Arão, nem do Jorge Jesus, e de ninguém, com certeza não. Queria destacar e falar um pouquinho mais do Gabigol também, ou do Gabriel Barbosa, mas nesses 2 últimos jogos é Gabigol, cada vez mais Gabigol, Facincani, porque a gente sabe a importância, né, para um centroavante, para um jogador como o Gabigol, de estar sempre marcando. E aí nos 2 últimos jogos ele fez aquele gol importante lá na Arena da Baixada, teve oportunidade até para fazer outros, e hoje deixa a marca 2 vezes também, mais 2 gols, além de ter participado de outras jogadas, de outros gols do Flamengo. É óbvio que o cara é o Arrascaeta, a gente vai falar muito mais dele, mas acho que um momento importante em que o Flamengo volta depois da parada, começam esses mata-matas, Copa do Brasil já tem quarta-feira de novo uma decisão, Libertadores voltando também daqui a pouco, e o Gabigol voltando àquela fase de goleador que ele viveu logo que ele chegou no Flamengo no campeonato estadual. Ele foi bem servido também, né? Foram 3 meias hoje para lhe dar a condição de finalizar. Então você tinha de um lado o Everton Ribeiro, do outro o Arrascaeta, centralizado o Diego, mais o Bruno Henrique girando por trás da zaga da equipe do Goiás para abrir espaço justamente para o próprio Gabigol. Então praticamente 4 jogadores lhe dando a condição de ser o principal finalizador da equipe do Flamengo. Então natural que com tanta facilidade criativa ele pudesse hoje ser ainda mais estimulado a concluir aquilo que se espera dele, né? As chances reais de gol do Flamengo. Legal, a gente tem umas imagens do Jorge Jesus, a atuação dele, o comportamento dele ali na área técnica, no banco de reservas do Flamengo, comandando, gritando muito o time. E desde os jogos preparatórios, inclusive com transmissão aqui do Fox Sports, a gente já percebia, né, o modo de atuar, o modo de agir dele ali, porque cada técnico tem a sua maneira. É sempre muito enérgico, falando muito com a equipe. Gostaria da análise dos amigos, do Eugênio Leal, do Facincani, em cima dessas imagens e da segunda partida oficial do Jorge Jesus no comando do Flamengo. Sim, a primeira partida no Maracanã, imagina a motivação, né? Você chega no Maracanã com 65 mil pessoas, dessas 65 mil, 99,9% torcendo para o seu time, te apoiando, porque ele chega com muita aprovação da torcida, indiscutivelmente. E então a motivação é máxima, tá no auge, né? Estreando no Brasil, na sua casa, né? No Brasil. E ele mantendo essa postura que quem o acompanha sabe que ele traz lá de trás. Ele lá em Portugal já tinha
essa atitude, dirigindo os clubes onde trabalhou por lá, especialmente o Benfica, onde foi muitas vezes campeão. É a personalidade dele. O que chamou atenção foi, inclusive, no momento que o jogo Flamengo já vencia por 5-1 e ele continuava cobrando do time, né? Porque é natural que o time que vai, tenha uma que vai queda ter de agora na intensidade. sequência. Desculpa, Eugênio. Mas pode continuar o seu raciocínio, Tite. Olha aí. Olha aí. É o que, exatamente o que você está dizendo. Nesse momento, né? O time é natural. Jogando nesse horário, muito sol no Rio de Janeiro hoje, faz calor no Rio de Janeiro hoje. Horário de 11 da manhã, meio-dia, segundo tempo, você está ganhando o jogo de 5-1. É claro que vai diminuir o ritmo, o jogo está completamente dominado. E ele não, ele cobrava o tempo inteiro mais intensidade do Flamengo na segunda etapa também. Então isso é exatamente o que se espera, o que se imagina dele e que ele permaneça com essa atitude, porque isso ajuda o time em campo, né? Sabe o que me lembrou, que me veio à mente agora aqui, ô Facincani? O Bernardinho. Bernardinho também tinha dessas no comando da seleção de vôlei, masculina, feminina. Lembra um pouco o Simeone também, a atitude dele no Atlético de Madrid. E a disciplina no futebol gera título, gera bom trabalho, gera respeito. O Bernardinho é um multicampeão porque, para ele, o último segundo do jogo é tão importante como o primeiro. Se você mantém uma constante, se você mantém uma equipe sempre no nível mais alto, né, de competitividade, essa equipe naturalmente vai ter uma produção acima da média. Não vai ser um time acomodado, não vai ser um time que em nenhum momento vai desprezar o adversário ou deitar em cima do resultado, muito pelo contrário. Eu gosto de times assim, né, que jogam para golear, que jogam para amassar o adversário, para humilhar o adversário. Não é o humilhar no sentido de você desqualificar o seu rival com atitudes de baixo calão.